Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o meu protesto, só a primeira intervenção é ter 15 minutos, as outras terem 10 minutos. Não posso desde começar já por protestar por esta discriminação negativa. Em segundo lugar, para dizer que eu e o Freitas parece que estamos feitos um com o outro, a minha intervenção quase que é sintónica e bate certo com as preocupações e a orientação dos têxteis nesta matéria dos conflitos de trabalho sobre o qual eu posso falar. É o único que eu posso falar aqui e agora. Há outros que eu posso falar fora daqui, mas agora a mim cabe-me dizer que eu tenho vivido em quase 40 anos na resolução de conflitos de trabalho, de outros conflitos que não são de trabalho, mas os de trabalho também. E posso dizer, de facto, que eu tenho uma imagem, ora muito positiva, ora muito negativa, dos aparelhos sindicais relativamente à resolução dos conflitos de trabalho. Mas há algo que me perturba seriamente, é o sentimento que eu tenho de que as associações sindicais atribuem ao Estado, à exceção aqui dos conflitos coletivos que têm uma arbitragem voluntária, para a resolução de conflitos coletivos, atribuem o monopólio da resolução dos conflitos de trabalho individuais, atribuem ao Estado esse monopólio, essa via de resolução dos conflitos de trabalho. Isto significa, portanto, que há um abandono, e curiosamente aqui um abandono sintónico com as associações patronais, é um abandono das associações sindicais relativamente ao modo de resolver conflitos de trabalho. Isto é, temos de encontrar, há muito tempo que as associações sindicais deviam ter encontrado, deviam ter promovido, deviam ter reivindicado modalidades diferentes de resolver conflitos de trabalho que não passassem exclusivamente por via judicial. Não é que os tribunais não sirvam para resolver conflitos de trabalho, não é nada disso. Há conflitos que têm a natureza puramente preventiva e eu posso dizer, tenho essa sensibilidade, que muitos dos postos de trabalho teriam sido salvos se tivesse havido negociação a nível da empresa, como preconizou aqui o Manuel Freitas no Sindicato dos Têxteis. Ou seja, há outras modalidades, aliás, que já existiram em Portugal até ao Salazar. Isto é, em Portugal, os conflitos de trabalho eram resolvidos por via arbitral até ao regime ditatorial de até 1933, mais rigorosamente. Ou seja, os nossos tribunais hoje são instituições democráticas. Ponto 1. Sim, mas não têm naturalmente preparação técnica para resolver certo tipo de conflitos de trabalho que ou são negociados no setor, eventualmente na grande empresa, ou então não têm a solução possível. Porquê? Porque o ritmo, a natureza, o modelo de resolução de conflitos num tribunal não se compadece com a natureza de certos conflitos, seja de natureza económica e seja, às vezes, de natureza jurídica. Mas, aqui faço um apelo aos académicos para que a matéria da conflitualidade laboral seja examinada e estudada, o que manifestamente tem sido abandonado em Portugal. Isto é, os nossos académicos não têm trabalhado a esse nível com as associações sindicais e vice-versa. As associações sindicais têm estado relativamente divorciadas dos nossos académicos no estudo da etiologia, da origem, da causa dos conflitos, do novo modelo que é necessário implantar em Portugal para resolver conflitos de trabalho. Ora bom, nós temos... eu vou dar um exemplo. Temos um artigo no Código de Trabalho que diz, e agora relativamente à precariedade, que diz que se verificarem certas circunstâncias, o contrato não é de prestação de serviços, não é a recibo verde, como se diz, mas é um contrato de trabalho. E a pergunta faz-se, bom, quantas ações foram postas em tribunal para converter o recibo verde em contrato de trabalho? Pergunta. Nós temos uma providência cautelar que diz que é possível qualquer associação sindical para uma ação em tribunal para estancar situações de perigo para a saúde e para a segurança do trabalho. A pergunta é quantas providências cautelares dessa matéria já entraram e nós temos a maior sinistralidade da Europa cá em Portugal. Isto é, há uma insensibilidade relativamente a certas matérias sobre a conflitualidade laboral por parte das associações sindicais. Tenho muita pena de dizer, mas essa é a minha consciência. Posso dizer, por exemplo, que a Troika tem soluções que, no fundo, acabam por formalizar a crise que nós temos. Nós temos 2/3 da nossa população ativa, mais coisa menos coisa, em situação precária. Bom, a Troika vem dizer coisas fantásticas como isto, que eu vou ler. O Governo deverá definir, eu estou a ler, diz a Troika, estou a ler a minha ideia. O Governo criar critérios claros para serem seguidos para a extinção das convenções coletivas
e obter compromissos quanto a eles. A representatividade, e é aqui é que o nó se tem de desfazer. A representatividade das organizações de negociação e implicações de alargamento para a posição competitiva das empresas não filiadas. Cá está, não afiliadas, que é um francesismo. A representatividade das organizações de negociação será avaliada com base em indicadores quantitativos e qualitativos. Ou seja, se de um lado se diz que há um desarmamento jurídico dos trabalhadores e das associações sindicais, quando se neutraliza a convenção coletiva, quando se relega para a negociação individual tudo o que se passa no mundo do trabalho, o certo é aqui uma contradição evidente, em que se faz um apelo à representatividade sindical e se determina que apurem critérios e indicadores quantitativos e qualitativos para a negociação coletiva. Isto é, se é verdade que tem que se estender a negociação, e para isso tem que se alterar a Constituição, a negociação ao nível da empresa, se é verdade que isso é possível, e se é verdade que até às vezes é desejável que a negociação se faça ao nível da empresa, desde que não seja antissindical, se isso é desejável, o Freitas acabou de dizer, se isso muitas vezes é a forma de empenhar, organizar e interessar os trabalhadores na própria gestão e não abandonar um terreno vazio que será ocupado necessariamente pelo empregador. Quanto mais vazio for o terreno ocupado pelos trabalhadores ao nível da negociação, mais fácil é ao empregador ocupar esse terreno, mais fácil é dar como consumados os factos, mesmo lesivos para trabalhadores individualmente considerados. O certo é que nós não podemos manter-nos na situação em que é absolutamente proibido, é quase um pecado mortal em termos sindicais, admitir a negociação ao nível da empresa. Ponto 1. É quase um pecado mortal admitir que os trabalhadores têm que se interessar pela gestão da empresa. É quase um pecado mortal dizer que os sindicatos devem estabelecer uma rede social para além dos próprios mundo sindical. É quase um pecado mortal, ao contrário do que diz o Freitas, que os sindicatos representam também os trabalhadores desempregados, também os precários, também aqueles que estão em recibo verde. É isto que está aqui em cima da mesa hoje. Agora a pergunta é, os sindicatos estão preparados e desejam discutir a sua própria representatividade? Aceitam discutir e querem discutir as consequências da representatividade e dos critérios da representatividade? Esta é que é a questão. E isso tem implicações ao nível da negociação e da resolução dos conflitos de trabalho. É aqui, está em cima da mesa. Eu sei que 2012 vai ser um ano aterrador. Todos nós sabemos, temos uma consciência profunda do que vai ser 2012. Mas também sei que temos de nos preparar todos, ao nível social, e não é só ao nível dos sindicatos, para que nós possamos minimizar até ao limite das nossas forças as consequências dramáticas que este 2012 nos vai trazer. Ou seja, os sindicatos têm de abrir, têm de restabelecer pontos com todas as redes sociais possíveis e têm de também, de acordo com os seus critérios internos no mundo puramente laboral, a meu ver, não tenho provavelmente de dar caso a ninguém, estou a refletir só para mim próprio, enfim, estou a dizer a minha ideia, não sou dono da ideia de ninguém, entendo é que esta representatividade, a negociação coletiva, a negociação a nível da empresa, a negociação a todos os níveis, seja dentro da empresa, seja no âmbito social mais vasto, é nuclear, é fundamental para que sejam minimizados e seja absolutamente arrastado e destruindo tudo o que se foi conquistado desde o 25 de Abril até hoje. Posso-vos dizer que a negociação a nível da empresa hoje não é constitucionalmente admitida, porque diz a Constituição que compete aos sindicatos negociar coletivamente. Muito bem. Assim como é absolutamente inconstitucional dizer que vão ser abertos os experimentos sem justa causa. Isto não pode ser. A Constituição não admite. Aliás, não se justifica, não há nenhuma justificação histórica, nem política, nem sociológica, nem social, para destruir a Constituição nesse particular aspecto. Agora, o que nós temos, de facto, é ter uma outra visão de sindicato, uma outra visão de rede social, uma outra visão de negociação, uma outra visão de participação, uma outra visão de resolução dos conflitos de trabalho. E, de facto, talvez assim consigamos minimizar alguns efeitos da Troika que, de facto, tem como visão aqui, mais do que aquilo que eu mais apreendi ao nível da análise deste texto da Troika, para além das inconstitucionalidades que aqui estão, duas pelo menos, a questão que se me coloca é esta. Esta Troika formalizou a crise que já estamos a viver e está a antever a crise que aí vem.
Isto é, no fundo, está a formalizar e está a legitimar a crise que nós vamos viver. E, portanto, em suma, para mim, de facto, nós temos nesta sede, neste manifesto, temos uma oportunidade séria para que, de facto, possamos organizar-nos para combater, a todos os níveis, as consequências dramáticas que vêm em 2012 resultante desta chamada crise sistémica do liberalismo.